Entrevista de número 20160327. Me chamo Gabriela. Fiquei incumbida de registrar os recentes acontecimentos da rebelião. Vocês foram escolhidas para relatar. Tudo começou em uma grande reunião no céu, entre o Pai e os seus anjos, onde foi conferida uma honra especial ao seu Filho, Jesus. Na verdade, Jesus sempre teve toda a honra e toda a glória. Mas o Pai, nessa reunião, quis mostrar para os anjos que Jesus e ele tinham a sua mente em perfeita harmonia. Qualquer ordem dada pelo Filho deveria ser obedecida como sendo uma ordem do próprio Deus. Ele quis dizer para todos nós que deveríamos escolher por nossa própria vontade, considerar o Filho como sendo um com o Pai. Satanás saiu da presença de Deus e convocou todo o exército celestial para tentar disseminar aquele espírito de revolta que ele não estava aceitando a glória conferida a Jesus Cristo. Ele falou que não deixaria mais que os seus direitos fossem violados e que ele não se prostraria diante de Cristo. E falou mais, que ele seria o grande comandante de todos aqueles que desejassem o seguir e ouvir a sua voz. Foi aí, Gabriela, que aconteceu uma terrível guerra celestial. Lúcifer e seus anjos perderam a batalha e foram expulsos do céu. Deus permitiu que os anjos escolhessem de que lado eles gostariam de ficar. E também permitiu que Lúcifer tentasse uma vez só o homem e uma mulher aqui na terra. E caso eles resistissem à tentação, eles seriam livrados de todo o mal. E Satanás seria exterminado e não causaria mais dano e nem dor a nenhum ser. Mas infelizmente o casal do Éden não resistiu. Eles caíram em tentação. Jesus reuniu a nós, os anjos leais, e explicou que havia sido formulado um plano de redenção. Ele suplicou ao Pai para que pagasse no lugar do homem o preço pelo pecado. Viria a este mundo, teria uma vida de perfeita obediência e derramaria o seu sangue para que o homem pudesse ser perdoado. Desta maneira, o homem poderia restabelecer o seu relacionamento com Deus e voltar a comer do fruto da árvore da vida. Mas Satanás e seus anjos também sabiam deste plano. Eles sabiam que para cumprir o plano, Jesus teria que nascer. Como eles sabiam do nascimento de Jesus, eles fizeram tudo para atrapalhar esse grande acontecimento. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que no momento perfeito, o menino Deus nascesse. E todo o céu estava em canto. Não houve um anjo em silêncio naquele lugar. Nós cantamos, tocamos harpas e glorificamos a Deus. O menino estava nascendo. Ele veio na terra para cumprir o plano da redenção. Ele veio trazer paz, amor e salvação por meio de sua vida aqui nessa terra. Nós louvamos a Deus. Deus honrou a chegada do seu filho na terra. E o brilho de um grupo de anjos foi visto no céu, em forma de uma linda estrela. Mas a história da redenção está apenas começando.
você não me conhece ou se esqueceu, e agora então o vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Toda vez que eu olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei e vejo em cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei, ainda sou o mesmo, meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei, ainda sou o mesmo, meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Volte pra mim, porque eu não mudei. Os primeiros anos da infância de Jesus foram passados numa pequena aldeia montanhosa. Existe um relato que, embora seja breve, é carregado de significado. Ele diz assim: e o menino Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Regina, Jesus era uma criança simplesmente amável. Suas mãos sempre dispostas estavam a servir os outros. Manifestava paciência e uma integridade indescritível. E os seus princípios, esses eram firmes como na rocha. A mãe, Maria, contemplava, interessada, a formação daquele caráter perfeito. Com muita alegria, ela ajudava dia a dia ao menino Jesus a ser ainda mais inteligente.
ela recebia uma sabedoria especial vinda do Espírito Santo para cooperar com os instrumentos divinos na formação do caráter de Jesus. Jesus, quando criança, ele não frequentou as escolas nas sinagogas, pois o seu primeiro mestre humano foi a sua mãe. Dos seus lábios e do rolo dos profetas, ele aprendia as coisas celestiais. E o mais incrível é que as mesmas palavras ditas a Moisés, ao povo de Israel, ele agora aprendia no colo de sua mãe. Na transição da sua infância para a sua juventude, ele não necessitou dos ensinamentos dos rabinos, pois Deus era o seu próprio instrutor. Desde os primeiros anos, Satanás e seus anjos foram incansáveis para tentar vencer a pequena criança de Nazaré. Eles pensavam que essa seria a melhor oportunidade. Era só uma criança. Mas Jesus recebia uma proteção especial de anjos que o cercavam dia a dia. A sua vida foi completamente uma vida de luta contra os poderes das trevas. De toda a amargura que cabe à humanidade, não houve uma que Jesus não provasse. Desde a sua infância haviam pessoas que murmuravam, que reclamavam dele, mas ele, nem sequer um olhar de impaciência, ele demonstrou para aquele povo, pois o seu exemplo tinha que ser perfeito e impecável, pois caso houvesse desculpa para o pecado, Satanás teria vencido e o mundo estaria à mercê do pecado. Agora entendo por que o tentador trabalhou tanto para transformar a vida de Jesus turbulenta, a fim de que em um deslize ele pecasse e todo o plano da redenção estaria perdido.
mostrado que Satanás e seus anjos estavam muito ocupados no ministério de Jesus. Inspiravam incredulidade, ódio e escárnio. Parece que toda vez que Jesus ensinava uma verdade incisiva e reprovava os pecados do povo, as pessoas ficavam enraivecidas. Satanás se aproveitava disso e inspirava pensamentos para planejar matar o Filho de Deus. É verdade, mas Jesus, desde o início do seu ministério, ele quebrou o poder de Satanás sobre a vida das pessoas. Ele aliviou pessoas que estavam doentes há anos, conseguiram ficar saudáveis. Ele devolveu visão dos cegos. Paralíticos puderam andar, saltar de alegria e louvar o nome de Deus. É isso mesmo, Regina. Jesus restabeleceu a saúde de muitos enfermos que há muitos anos estavam presos ao cruel poder de Satanás. Através dos seus lábios, cheios de ternura e de doçura, Jesus trazia alento aos fracos, aos receosos, aos desanimados. E aquelas pessoas que estavam sofrendo nas mãos do inimigo e que ele as tinha como triunfo, Jesus foi lá e tirou de suas garras, revigorando o corpo, a vida, trazendo felicidade e alegria novamente. Ressuscitou os mortos da vida e estes celebravam com júbilo aos milagres que estavam vendo. O ministério de Jesus foi muito poderoso em prol daqueles que creram nele. A sua vida estava repleta de atos e palavras de bondade, carinho, compaixão por todos os que sofriam. Qualquer pessoa que o procurasse seria ouvida e tratada com imensa misericórdia. Multidões passaram a carregar em seus corpos o poder de Jesus por terem a sua saúde finalmente restabelecida. Contudo, me parece que depois que a obra foi cumprida, muitos se envergonharam do humilde, mas poderoso ensinador. Porque muitos príncipes não creram nele, o povo não estava disposto a aceitá-lo. Ele era um homem de dores e familiarizado com o trabalho. Mas nem todos estavam dispostos a viver a vida sóbria e humilde que ele viveu. Queriam receber as honras e glórias que esse mundo oferece. Mesmo assim, Gabriela, muitas pessoas seguiam a Jesus e ouviam os seus ensinamentos. Gostavam de ouvir dos lábios de Jesus palavras doces e com ternura. As suas palavras eram cheias de significado e todas as pessoas conseguiam entender e interpretá-las. De Saron, Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão, Ele é vida, basta crer. Salvação, este nome é eficaz, nome igual jamais foi.
forte conselheiro Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome
Conta-me sobre a Páscoa. Sei que ela foi instituída para comemorar a libertação de Israel da servidão do egípcio. Mas essa cerimônia foi para que eles tivessem viva a memória para sempre em seus corações. Da mesma forma, a cerimônia da ceia do Senhor representa também um grande livramento. O livramento da servidão, do pecado. Até que Ele venha uma segunda vez em poder e grande glória. Essa cerimônia será celebrada para que possamos ter em nossos corações o sacrifício que Cristo fez em favor de toda a humanidade. É verdade, Gabriela. Nessa noite, Jesus deu um novo significado àquele ato. Ele partiu o pão, deu aos discípulos e disse: comei, este é o meu corpo. Ele também distribuiu o cálice e disse: bebei, este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E ele ainda acrescentou: desde esse momento eu não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que beberemos todos juntos no reino do meu Pai. Mas sabe, Regina, Judas, o traidor, ele estava presente naquela cerimônia. E ele recebeu das mãos do próprio Jesus o emblema do seu corpo partido e do seu sangue derramado. E Jesus disse para eles: fazei isto em memória de mim. E mesmo ele estando na presença do Cordeiro de Deus, ele mantinha dentro do seu coração aqueles pensamentos negativos. É verdade. Jesus conhecia o caráter de Judas. Então, durante a cerimônia de lava-pés, ele disse: nem todos vocês estão limpos. Judas pensou: ele sabe que eu vou traí-lo. Jesus deixou ainda mais claro quando estavam todos assentados à mesa. E ele disse: eu conheço vocês. Eu sei aqueles a quem tenho escolhido. Mas o meu amigo íntimo, que come comigo à mesa, virará contra mim o seu calcanhar. Na mesa o pão, o vinho também, no peito mando, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo traído recebe assim, deu vinho e o pão ao invés de rancor. Lavou nossos pés, enxugou com a dor. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, e em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim, no sangue o perdão, e em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho
sangue o perdão, e em seu mergulhar a minha salvação. Depois da ceia, Jesus se encaminhou para o horto com seus discípulos. Lá, ele pediu com tristeza que eles orassem e vigiassem com ele. Ele sabia que a fé dos discípulos iria ser provada. Ele sabia que as imagens que eles veriam a seguir seriam muito fortes. E eles só conseguiriam vencer se eles estivessem em profunda oração. Com um forte brado e pranto, Jesus orou: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Jesus ali estava em agonia, e gotas de sangue acumulavam-se em seu rosto e caíam ao chão. Lembro que muitos de nós pairavam sobre o local naquele momento, mas apenas a um foi permitido auxiliar o Salvador em esse momento de angústia. Não havia alegria no céu. Todos tiraram suas harpas e suas coroas e observavam silenciosamente, com bastante tristeza, a situação de Cristo. Eles queriam cercar e proteger a Jesus, mas não podiam, seus comandantes não permitiram, pois o plano da salvação havia sido formulado e deveria se cumprir. Após a oração, Jesus veio até os seus discípulos e encontrou todos carregados de muito sono. Naquele momento horrível onde Jesus precisava da oração e da simpatia dos seus discípulos, ele não teve. Pedro, que até pouco momento antes havia sido tão zeloso, estava lá, dormindo. E Jesus fez lembrar-lhes das suas doces palavras e disse para ele: acaso não podes orar comigo, nem ao menos por 1 hora? Jesus orou em agonia por 3 vezes. Foi nesse instante que chegou Judas, trazendo com ele uma pequena multidão de pessoas armadas. Cercaram Jesus e Judas se aproximou e beijou, como fazia sempre em todas as vezes. Jesus, querendo dar uma demonstração de seu poder, ele disse: a quem buscais? Sou eu. Neste momento, aquela turba caiu ao chão. Jesus fez isso para que eles soubessem que, se ele quisesse, ele poderia se livrar da mão de todos eles. Neste momento, os discípulos se encheram de esperança ao verem aquelas multidões caírem ao chão com as suas espadas. E teve um grupo que se levantou e cercou Jesus. E neste momento veio Pedro com a sua espada e arrancou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Jesus veio até ele e falou para que ele guardasse aquela espada. E falou: acaso não sabes que eu poderia pedir ao Pai auxílio e ele mandaria 12 legiões de anjos para me proteger? Ao ouvir isto, nós, os anjos, começamos a encher de esperança, porque naquele instante nós poderíamos ajudar. Mas não foi possível tirar aquela turba que estava ali naquele momento. A esperança dos discípulos veio ao chão quando Jesus disse para eles: vocês não sabem que as coisas deveriam acontecer dessa maneira para que tudo o que está escrito nas Escrituras se cumprisse? Eles ficaram desanimados e começaram a temer por suas vidas. Foi com muita tristeza que eles viram a Jesus sendo levados pelos seus inimigos. Um a um, eles abandonaram e deixaram Jesus sozinho com aquela turba assassina. Satanás exultou naquele momento. Ele pensou que finalmente ele teria o Filho de Deus em suas mãos. Ele pensou que Jesus jamais escaparia daquelas pessoas. Nós, os anjos, só conseguíamos contemplar aquela cena com horror, com tristeza e pesar. Não
dessa cruz, não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sobre vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Aqueles que o seguiam junto à multidão, será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena. Jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu que o feri, fui eu que o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Havia silêncio no céu. Nós, todos os anjos, tiramos nossas coroas. Não podíamos usá-las enquanto o nosso comandante estivesse crucificado, usando uma coroa de espinhos. Jesus, ele permaneceu manso e humilde diante da ira daquela multidão. Eles cuspiam no seu rosto, mas mal eles poderiam imaginar que eles desejarão
se esconder daquele rosto. E que Ele dará lugar à cidade de Deus, onde o seu brilho será muito maior que o brilho do sol. Eles bateram em Jesus, vendaram-lhe o seu rosto e ainda perguntavam: profetiza, quem foi que te bateu? Jesus, em nenhum momento, ele olhou com ira ou com impaciência com aquela multidão que o agredia. Neste momento, houve grande comoção entre nós, os anjos, porque nós queríamos estar naquele instante ali para o livrá-lo, mas não podíamos. Jesus só rendeu a sua vida quando percebeu, quando soube de verdade que havia feito toda a obra que viera fazer. Em seus últimos instantes, ele exclamou: está consumado. No céu houve um brado de alegria. O plano da redenção estava sendo triunfalmente cumprido. Satanás havia perdido, o seu reino estava aniquilado para sempre. O ser humano poderia novamente ser elevado à presença do Pai. Porque tantos risos, qual é o motivo? Aparentemente está tudo errado. Tanta ironia de uma vez para o plano que ele mesmo fez. Tanto sangue santo a escorrer entre o choro triste de um homem. Deus. Sangue do meu sangue, morto em minha frente. Meu Deus, como pôde? Deixe que eu morra contigo. Ah, se eles soubessem como eu sei, pois nasceste de mim, ó divino Rei. O bebê que em meu colo esteve, o seu voto antigo manteve. Por algum motivo, eles se esqueceram da promessa feita. Vou ver ressuscitado meu filho, este corpo que agora o soldado ultrapassa com golpes de lança. Pelo Pai será restaurado, eu sei, e ao terceiro dia eu verei.
Talvez como eu, vocês já tenham assistido outras apresentações como essa. Mas quero dizer uma coisa para você, amigo. Só vai causar algum impacto na minha e na sua vida se você meditar na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Quando eu, aqui olhando o cenário, o figurino, quando eu fico contemplando as luzes, saiba que hoje o que você está vendo, as cenas que cada um de nós estamos vendo, por trás dessas cenas, um dia, Jesus mergulhou no mais profundo abismo, para que você e eu nunca tivéssemos que descer até lá. Quem sabe nessa noite você está vendo a glória, mas não parou ainda para meditar no sofrimento. Quem sabe nessa noite você está vendo a coroa, mas não consegue ver a dimensão e o poder da cruz. Ah, sim, amigo, a cruz, depois que nos prepararmos e formos fiéis a Deus e estivermos no céu, a cruz vai ser o estudo, vai ser a matéria para estudo de toda a eternidade. A cruz de Cristo é o maior evento cósmico, revelando para o universo o que Deus fez para nos salvar. A cruz foi deixado como protesto contra o pecado. A cruz, amigos, assim como a morte, o sofrimento, o calvário, a morte, o túmulo, a cruz foi deixado para que você cresce, acreditasse que um dia Ele ressuscitou, para que você acreditasse que Ele, ao ressuscitar, Ele estava dizendo: estou vivo, e assim como prometi que ao terceiro dia eu ressuscitaria, eu quero também dizer a vocês essa noite que um dia Jesus prometeu a cada um de nós, dizendo: eu vou voltar. Agora, amigo, com um respeito enorme, como pastor, eu dirijo-me a você, quero falar ao seu coração nessa noite, com muito respeito naquilo que você crê. Eu não sei qual a sua religião, eu só quero dizer uma coisa: quer você acredite ou não, quer você creia ou não, quer você esteja preparado ou não, Jesus vai voltar. Prezado amigo, as cenas que nós estamos acabando de assistir não é algo simples, não é algo que possamos sair aqui dessa noite sem termos uma reflexão espiritual muito grande daquilo que nós cremos. E eu creio, eu tenho certeza absoluta na palavra de Deus,
E novamente repito, novamente lhe digo com todo respeito: creia, Jesus vai voltar. Que você e eu possamos estar preparados, porque assim como Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele nessa noite está dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também no meu Pai, porque eu vou preparar moradas, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que esse seja o grande plano para a sua e para a minha vida. Amém. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Jesus, caminhando com os discípulos, em um local onde havia discussões religiosas, onde havia muitos que criam e outros não criam. Jesus um dia reuniu os discípulos e perguntou para cada um: o que é que o povo está dizendo sobre mim? O que eles dizem quem eu sou? E os discípulos, a Bíblia relata no capítulo 16 do livro de Mateus, que os discípulos começaram um a um dizerem o que o povo dizia ser Jesus. E um discípulo disse: Jesus, dizem que o Senhor é o Elias. E Jesus dizia: muito bem. Outro discípulo dizia: Senhor, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outro discípulo dizia: Senhor, estão dizendo que o Senhor é igual Jeremias, o profeta sofredor. Mas outro encostou em Jesus e disse: Senhor, estão dizendo que o Senhor verdadeiramente é um profeta. Mas em um momento, Jesus olhou nos olhos de cada discípulo
e perguntou, e fez a pergunta, olhando para cada um deles, e disse: eu não estou mais preocupado em saber o que eles pensam de mim ou o que dizem quem sou. Eu quero agora perguntar para vocês, meus discípulos, vocês que estão próximos, eu quero saber o que vocês dizem quem sou. Pedro deu a maior e poderosa resposta quando ele diz: Senhor, o Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Sabe, amigo, Jesus nessa noite, Ele está olhando para cada um de nós, e Ele está dizendo para nós nessa noite: chega de filosofarem, chega de vocês falarem dos outros. Jesus essa noite está perguntando para cada um de nós, está perguntando para você: o que você diz quem sou? Qual vai ser a sua resposta? Nessa noite, o interesse de Jesus não é saber o que os outros estão pensando a respeito dele. Jesus quer saber o que ele significa para você e para mim. Nessa noite, Jesus está perguntando para mim: o que você diz quem sou? Quero dizer para você, amigo, Deus ou a pessoa de Jesus é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar em sua vida. Eu vou repetir, amigo: Deus é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar. Quem você diz que é Jesus? O que esse Jesus representa para você? Quem Ele é na sua vida? Qual a importância que Ele ocupa? Será que Ele está sendo colocado em primeiro lugar? Não saia daqui dessa noite, não saia desse local sem responder para o Senhor Jesus o que Ele verdadeiramente significa para você. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim, Ele virá. Lar.
meu Jesus, não permita que eu saia daqui essa noite sem ter a certeza absoluta que o Senhor é o Deus da minha vida. Não permita, bom Pai, que as coisas dessa vida tire o brilho, tire o meu foco de me preparar para estar contigo nos céus. Eu creio, Senhor, eu creio sim que o Senhor virá e não tardará. Um pouquinho mais, Senhor, e nós o veremos nas nuvens dos céus. Que eu possa me preparar, Senhor, que as cenas que acabamos de aqui assistir possam se tornar reais em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela esperança da vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e nesse momento está intercedendo por cada um de nós. Despeça-nos com a sua paz, despeça-nos com o seu amor, nos dê a alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cordeiro de Deus que do céu desceu, muito além do véu quero te adorar. Se encham meus lábios com teu louvor. Hosana, Hosana ao Rei dos Reis. Hosana, Hosana ao Rei dos Reis. Cordeiro de Deus que do céu desceu, muito além do véu quero te adorar. Se encham meus lábios com teu louvor. Hosana, Hosana ao Rei dos Reis. Hosana, Hosana ao Rei dos Reis. No teu lugar santo me faz entrar, meu advogado perante o Pai. Ofereço minha vida em louvor a ti. Hosana, pra sempre te adorarei. Hosana, pra sempre te adorarei. No teu lugar santo me faz entrar, meu advogado perante o Pai. Ofereço minha vida em louvor a ti. Hosana, pra sempre te adorarei. Hosana, pra sempre te adorarei. As dores da vida amarga livrou, me encheu-me do Espírito Santo de Deus. Só existe louvor onde tu estás. Só existe louvor onde tu estás. Fala face a face com o leão e ver em seu rosto o brilho do sol, e junto com os anjos louvar a ti. Hosana, pra sempre te adorarei. Hosana, pra sempre te adorarei. Fala face a face com